Oi, pessoal, tudo bem? Professor Arruda, estamos de volta para mais uma aula de Química. E hoje a gente vai estudar as funções inorgânicas. Vocês já tiveram essa aula gravada na semana passada. Eu postei e dividi em duas partes. Ácidos e bases, óxidos e sais. Como a gente já viu isso, quer dizer, eu acredito que vocês tenham visto isso, assistido a videoaula, a gente consegue compactar as duas aulas em uma só. E vamos também relembrar MOX, porque eu, lá para o outro curso, um dos outros cursos que eu trabalho, não tem problema, até porque o 01 e o Progressão são juntos agora. Lá no Progressão, eu botei uma lista de óxido e redução, só para fazer balanceamento, e umas 10 equaçõezinhas, e os caras me pediram o gabarito. Eu estou enrolando e não montei o gabarito ainda. Com calma eu monto, tá, pessoal? Pode deixar. Eu monto esse gabarito para vocês, para eles, e depois eu posso até mostrar para vocês também esse gabarito que parou aí na frente. Daqui a pouco. Então, a gente vai começar revisando rapidamente o NOx, as principais regras de NOx, depois a gente vê as funções inorgânicas, tá bom? Quais são as principais regras de NOx, pessoal? Vamos lembrar? Hidrogênio, na maioria das vezes, tem número de oxidação +1. Oxigênio, número de oxidação -2. Tem exceção à regra, que é nos peróxidos e nos superóxidos. Ou quando o oxigênio está à esquerda da fórmula, é o menos eletronegativo, então ele tem NOx +2 ou +1. Mas, basicamente, hidrogênio, NOx +1. Grande maioria dos casos. Oxigênio, NOx -2. Tá? Metais alcalinos, família 1A, NOx +1 sempre. Família 2A, NOx +2 sempre. Halogênios, NOx -1, exceto se tiver um oxigênio junto. Se tiver um halogênio como o cloro e o oxigênio, o NOx do cloro não vai ser -1. Aí vai depender da quantidade de átomos de oxigênio. Tá? Substâncias simples, NOx igual a 0. Substâncias compostas, a soma dos NOx é igual a 0. Tá? Íons, o NOx é a carga do íon, seja ele monoatômico ou composto. Aí vocês têm uma tabelinha aí, para vocês estudarem, depois treinarem, porque para balanceamento por óxido e redução é importantíssimo você saber calcular o NOx. Tá? Aí a gente apresentou uns exemplos para vocês de cálculo do NOx. Esse cálculo do NOx vai ser importante para dar o nome do composto ou da substância composta, do íon, entendeu? Então, agora a gente fala das funções químicas. A gente falou o que é o eletrólito, né? O eletrólito é quando você tem uma solução aquosa, e a solução aquosa é condutora de eletricidade. O que é importante frisar é que os compostos iônicos, eles se tornam eletrólitos. Por quê? Porque o composto iônico, em solução aquosa, ele se dissocia, ele se separa, porque dissociar é o mesmo que separar. Então, a água promove a separação entre o cátion e o ânion. E com essa cátion e ânion, você tem íons livres. E esses íons livres permitem a condutibilidade elétrica, é o que a gente está vendo aí. O cloreto de sódio, ele é um composto iônico. Então, junto com a água, ele forma um eletrólito. Enquanto o açúcar é um composto molecular, covalente. Então, ele não é um eletrólito. Então, a gente vai ter associação de eletrólitos com compostos iônicos. O que são eletrólitos? São soluções aquosas condutoras de eletricidade. Tudo bem? Aí a gente tem a foto do experimento mostrando, né, a condutibilidade elétrica de eletrólitos. Isso tudo é baseado, aliás, serve como referência, porque a gente vai falar de ácidos, bases, óxidos, sais, e tudo isso partiu do estudo de Schwartz,
Arrhenius, um químico sueco, que nos ajuda a entender, enxergar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, um sal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Presta atenção, pessoal. Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons H+. Esse processo que o ácido libera o íon H+, é chamado de ionização. Então, todo ácido, em presença de água, libera o íon H+. Quer dizer, o hidrogênio, ele se separa do ânion. Agora, um detalhe importante. Eu tenho um hidrogênio, então a carga do meu cátion é um positivo. A carga do ânion vai ser o oposto da carga do cátion. Ou seja, se você tem um íon H+, a sua carga é positivo 1. A carga do ânion é negativo 1. É sempre assim. Opa, deu uma trava aqui, peraí. Então, olha só, pessoal. Então, voltando aqui. Então, o meu ácido, ele sempre vai ter um detalhe importante. Que detalhe é esse? A presença do hidrogênio, certo? E um outro detalhe. A oposição entre a... Oi, pode falar que eu estou ouvindo. Quando tem o H no início e o A no final, é ácido também? Tipo, não muda nada? Olha só, exatamente isso que é importante, a posição do hidrogênio. Esse hidrogênio, por que ele vai vir na frente da fórmula à esquerda? Porque os que vêm à esquerda são de carga positiva. Então, por isso que forma H+. A definição de ácido está associada ao que? Formação de íon H+. Se esse hidrogênio, por exemplo, vamos pegar uma substância aqui. Li de lítio, H. O hidrogênio está do lado direito. A carga dele seria positiva ou negativa? Negativa, certo? Então não é um ácido. Por isso que a gente ensina aquele bizu de colégio, né? Ah, o hidrogênio, para ser ácido, o hidrogênio sempre vem do lado esquerdo da fórmula. Na verdade... Não foi isso que eu perguntei. Eu sei que não. ácido joga na frente. Tô falando quando tem H e aí no final da fórmula tem o O, que é o oxigênio. Muda alguma coisa? Não, porque pode ser um ácido com oxigênio, um ácido oxigenado. Exemplo, ó, HClO. O hidrogênio sempre vai ser o positivo sozinho. O resto do ácido é a parte negativa, o ânion. Então, a presença do oxigênio ali não interfere nesse NOx, tá? Entendi, porque quando eu fui ver quando o ácido é forte, fraco, ele sempre estava com H e com O, entendeu? Não, sim. Tá certo, tá certo. É para medir a força do ácido, mais ácido ou menos ácido. A quantidade de oxigênios e hidrogênios, aí tudo bem. Para medir a força do ácido, entendeu? Mas continua sendo ácido. Mesmo que seja um ácido fraco, fraquíssimo, mas é ácido. Porque existem ácidos muito fracos e ácidos muito fortes. Uma das formas que a gente tem de identificar essa força é o quê? Pela quantidade de hidrogênios e oxigênios. Entendeu? Tá certo, não tem problema não. Vamos lá. Então, esse processo que a água separa o hidrogênio do ácido é chamado de ionização. Porque, na verdade, o processo está fazendo o quê? Está transformando o hidrogênio em íon, né? O hidrogênio se torna positivo. Então, por isso que a gente diz que é uma ionização. Ali, pessoal, a ionização do HCl. H+, Cl-. Então, ó, observem. Ó, só tem um hidrogênio, então é um positivo. Logo, quanto que vai ser o NOx do cloro? -1. Se fossem
2 hidrogênios, quanto seria a carga do cloro? Menos 2. Aí um detalhe importante, se fossem 2 hidrogênios, está vendo aqui, ó, nós teríamos 2 mols de íons H+. Se fosse por acaso, igual o ácido fosfórico aqui, ó, é um ácido moderado, ele é usado como conservante. Vamos acompanhar aqui, jovens. Vamos promover a ionização desse ácido aqui. Não são 3 hidrogênios? Então serão liberados 3 mols de íons H+. E o PO4? Seria o quê? PO4. E qual seria o valor da carga do PO4? 3 menos. A carga do ânion é o oposto da carga do cátion. Se o cátion é mais 1, o ânion é menos 1. Se o cátion é mais 2, o ânion tem que ser menos 2, tá? Então, esse processo é chamado de ionização. Quando você classifica os ácidos, a gente falou disso também, a gente tem... Se o ácido não tem oxigênio, ele é hidrácido. Se ele tem oxigênio, ele é oxiácido. Atenção para essa classificação para na hora da gente fazer a nomenclatura. A nomenclatura vai ser importante para a gente visualizar. Com hidrácido, sem oxigênio, a nomenclatura é uma, com oxidácido é outra. Pelo número de hidrogênios ionizáveis. Quantidade de hidrogênios que são liberados na reação de ionização. O monoácido só libera um hidrogênio. Aí o asterisco aqui é para mostrar a exceção à regra. Eu, no vídeo da aula gravada, a gente explicou que o H3PO2 ele é monoácido, por quê? Vamos raciocinar, jovens? Esse cara é um monoácido. O que vai acontecer na ionização dele, então, pessoal? Ele vai liberar um hidrogênio apenas, por ele ser monoácido. Isso é uma exceção à regra, tá? Liberou um hidrogênio, tá vendo? E os outros 2 hidrogênios continuam vinculados ao ânion. E a carga dele toda é menos 1. Então, isso tudo aqui vale menos 1. Por quê? A carga do ânion é o oposto da carga do cátion. Tá bom? Então, desconsiderando a exceção, para ser monoácido, basta ter um hidrogênio na fórmula. Tudo bem? Para ser diácido, basta ter quantos hidrogênios na fórmula? 2. Exceção à regra. O H3, PO3. Se ele é diácido, então no processo de ionização serão liberados 2 íons H+. Ficou faltando um hidrogênio se ionizar, ele não se ioniza. Então fica H, P, O3 e a carga... Quanto que é a carga do ânion HPO3? 2 menos. Por quê? Porque a carga do íon é 2 mais. Então, ionizar é isso. E tem um assunto que a gente vai estudar em Química 2 chamado grau de ionização. Que a gente precisa saber fazer essa ionização aí, essa reação que vocês estão vendo, tá bom? Então, pessoal, ó, triácido, 3 hidrogênios e tetrácidos, 4 hidrogênios. Força dos ácidos, se for hidrácido. São esses 3 aqui, não tem jeito, você tem que memorizar. Moderado é só o ácido fluorídrico e qualquer outro hidrácido, qualquer outro ácido que não tenha oxigênio é considerado fraco. Então, os fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, só o HF. Fraco, os demais. E foi a dúvida até que a colega trouxe. Se você tiver
ácido com oxigênio, o que determina a força é a diferença entre, aqui é X, o elemento E, que é o elemento central, e o oxigênio. É a diferença entre a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Aqui mesmo está falando, se essa diferença for um número maior ou igual a 2, nós temos um ácido forte. Então, por exemplo, o H2SO4 aqui, ó, tem 4 oxigênios. Tem 2 hidrogênios. Subtrai. 4 menos 2, 2. H2SO4 é um ácido forte. Se a diferença for igual a 1, então meu ácido é moderado. Dá uma olhada aqui no H3PO4. Ele tem 4 oxigênios, 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. Então, H3PO4 é um ácido moderado. E os ácidos fracos são aqueles que a diferença é igual a zero ou menor do que zero. Aí a gente pega aqui, por exemplo, vamos apagar aqui essas marcações, para ficar mais claro. O H3BO3, ó, é o ácido bórico, conhecido como água boricada. Ele é um ácido fraco. Por quê? Olha quantos oxigênios ele tem, 3. Olha quantos hidrogênios ele tem, 3. 3 menos 3, 0. Essa diferença entre a quantidade de oxigênio e hidrogênios é igual a 0. Então, nós temos um ácido fraco. Tá bom? Aí, nomenclatura, e aqui a gente vai fazer a primeira diferença em relação à aula gravada. Todo ácido sem oxigênio, a nomenclatura tem final hídrico. Então, presta atenção. Está vendo o primeiro ácido aqui? HF. Qual o nome que está para ele? Ácido fluorídrico. Aí eu vou trazer para cá para mostrar uma coisa para vocês. Vamos promover a ionização do HF. Na ionização do HF vai formar o quê? Um íon H+, e um ânion flúor menos. Qual o nome desse ácido aqui? HF. O elemento é flúor, não tem oxigênio, é um hidrácido. Ácido fluorídrico, beleza? Só que a partir de hoje você vai pensar de que forma? O ácido fluorídrico, quando se ioniza, o que ele forma? Ele forma um íon H+. E esse ânion aqui, que veio do fluorídrico, se transforma em fluoreto. Presta atenção, jovem. Fluoreto. Então, o ânion sem oxigênio vai ter o sufixo eto. Então, vamos botar uma anotação aqui. Vamos fazer uma edição na hora. Você vê aqui, ó. Então, se você tem a terminação hídrico, é para dar o nome do ácido. Se transforma em eto. A gente pode dar um exemplo. Aquele exemplo, HF, qual o nome, pessoal? Ácido fluorídrico. Vou diminuir essa letra aqui, ela está um pouco grande. O ácido fluorídrico, quando se ioniza, ele forma H+, mais F-. Esse ânion F- vai ser chamado de quê, então, pessoal? Fluoreto. Então, se você tem essa substância aqui, que é um sal, NaF, qual vai ser o nome desse sal? Fluoreto de sódio. Entendeu? É assim que a gente tem nomenclatura de ácidos.
sem oxigênio. Lembrando, é sem oxigênio, tá, pessoal? Vamos seguir adiante? Vamos lá? Nomenclatura de oxiácidos. Aí, nesse caso, a gente vai ter a mesma situação de você ter o ânion a partir do nome do ácido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que a gente dá o nome de um ácido com oxigênio? Sempre a partir do NOx. Então, aqui, o exemplo que a gente deu, hidrogênio tem NOx mais 1, enxofre eu vou chamar de X, oxigênio menos 2. Bom, regra de NOx, né? A soma dos NOx tem que ser igual a 0. Um outro detalhe que é importante. São 2 hidrogênios. Cada hidrogênio vale mais 1. A mesma coisa que o oxigênio. O oxigênio vale menos 2. São 4 oxigênios. Então, você vai pegar a quantidade de oxigênios e vai multiplicar pela carga. Aí vai aparecer embaixo. 2 mais x menos 8. A soma das cargas de uma substância composta é igual a 0. Então, o NOx do enxofre é mais 6. Quando o NOx é mais 6, você acrescenta o sufixo ico. Então, o nome desse ácido é ácido sulfúrico. Vamos raciocinar. Quando a gente ioniza esse ácido, a gente vai ter H2H+. Mestre, Oi, pode falar que eu estou ouvindo. quando tiver só 2 oxigênios, o NOx é... Peraí, tá... Ih, rapaz, tá falhando aí, peraí. Escutando agora? Dá para escutar, mestre? Mestre? Foi? Tá escutando, mestre? Manda pelo chat, cara. Fica melhor. Bom, enquanto o amigo vai mandando a pergunta pelo chat, olha só. Quando o ácido é sulfúrico, a fórmula é H2SO4, certo? A gente escreve aqui, ó, H2SO4. Quando ele se ioniza, o que a gente tem? 2H mais SO4, 2 menos. Beleza? Qual é a lógica aqui? O NOx de quem que muda? Só para entender a pergunta. Hein, amigão? De quem que você... Não, o NOx do oxigênio, se você tem 2 oxigênios, aqui ficaria menos 4, concorda? É isso a pergunta? Porque você... Deixa eu tentar entender. O NOx do oxigênio em si, ele não muda. Ele só muda naquelas exceções à regra. Então, na maioria das vezes, quanto é que é o NOx do oxigênio? Menos 1. O oxigênio só muda o NOx em casos especiais. Por enquanto, a gente não está vendo esses casos especiais. Tá? Então, voltando aqui, pessoal. Vamos lá, vamos para a tela aqui. Ó. Então, tá vendo? O H2SO4 é sulfúrico. O ânion formado vai se chamar sulfato. Então, sulfúrico vira sulfato. Ico vira ato. Vamos lá para a próxima tela. Que agora a gente tem o ácido cloroso.
Aí a gente vai escrever aqui também. O cloroso, ele vai se transformar em quê, pessoal? Em hipoclorito. Então, esse ânion ClO-, ele vai ser chamado de ânion hipoclorito. Então, qual é a lógica? Quem tem sufixo oso, quando se transforma em ânion, vira ito. Quem é ico, quando se transforma em ânion, vira ato. E quem é hídrico, no caso dos ácidos sem oxigênio, vira eto. Então, a gente faz uma brincadeira com os alunos. Vamos fazer ao vivo aqui. É o seguinte, para a galera não esquecer. Vamos diminuir essa letra, para todo mundo raciocinar junto, porque isso aqui vai ajudar na nomenclatura de sal, né? A gente fala dos sais. Com hídrico, não me meto. O hipo vira ato, bico de pato. E ali, ao vivo na hora aí, ó. Bisu feroz. Então, o cara é ácido hídrico, quando ele se ioniza, forma um ânion, se transforma em eto. Clorídrico vira cloreto. Fluorídrico vira fluoreto. Bromídrico vira brometo. Quando o meu ácido tem sufixo ico, ele se transforma em ânion, ele vira ato. Sulfúrico vira sulfato. Espera aí. Vamos lá. Sulfúrico vira sulfato. Clórico vira clorato. Permangânico vira permanganato. Bico de pato. E se o cara é oso na forma de ácido, quando se transforma em ânion, ele vira ito. Então, por exemplo, ácido hipocloroso vira hipoclorito. Cheiroso, periquito. Então, isso aí a gente nunca esquece. Vamos lá, pessoal. Então, só para vocês não esquecerem, tá bom? Vamos falar das bases. Bases são compostos que em solução aquosa se dissociam, liberando íons OH-. Então, o ácido libera hidrogênios, íons H+. As bases liberam hidroxila. Hidroxila. Para cada hidroxila, uma carga. Ou seja, a quantidade de hidroxilas é a carga do cátion. Se você tem 2 hidroxilas, o cátion tem carga 2+. Olha que interessante. O ácido tem um ânion. A base tem um cátion. Vocês conseguiram ver maldade nisso aí ou não?
O ácido tem o ânion, o cátion tem a base. Então, se você tiver uma reação entre ácido e base, um vai ceder o ânion, o outro vai ceder ao cátion, formando um composto iônico, um sal. Então, o sal é formado a partir da reação entre um ácido e uma base. E detalhe, raciocina de novo, o ácido não libera íons H+, esse hidrogênio fica soltinho aqui, ó. A base libera hidroxila, o OH-. H com OH forma água. Então, a reação entre um ácido e a base forma um sal e forma água. Tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A quantidade de hidroxilas determina o NOx da base. Aí a gente classifica as bases. Monobase, dibase, tribase e tetrabase. Tetrabase. Já dá para a gente perceber como é que é essa classificação, né? De acordo com o número de hidroxilas. Uma hidroxila monobase, 2 hidroxilas de base, 3 tribase e 4 tetrabases. Não há exceções no caso das hidroxilas. Força das bases, metais alcalinos e alcalinos terrosos são bases fortes, com exceção de berílio e magnésio. Então, a base de berílio e a base de magnésio, mesmo esses dois elementos pertencendo à família 2A, mas as bases são fracas. Fracas. Bases solúveis, quer dizer, formam solução homogênea com água. As bases solúveis de metais alcalinos e essa base de amônio aqui, é amônio mesmo no masculino, tá? Amônia é NH3, amônio é NH4+. É um cátion isso aqui, tá? Então, todas as bases de metais alcalinos, família 1A, são bases solúveis. Família 2A, parcialmente solúveis, e de novo a mesma exceção, berílio e magnésio. E qualquer outra base que não seja da família 1, da família 2, não se solubiliza em água. Nomenclatura de base é fácil, porque exige as bases com cátions de NOx fixo. Por exemplo, família 1A, família 2A e alguns metais. Todas as bases de NOx fixo, todas as bases de NOx fixo, o nome da base é hidróxido de e o nome do elemento. Então, por exemplo, sódio, que é da família 1A, hidróxido de sódio. Lembrando que é da família 1A tem NOx fixo, cálcio da família 2A, NOx fixo, hidróxido de cálcio. Alumínio é um metal de NOx fixo, hidróxido de alumínio. Então, toda base cujo cátion tem NOx fixo, o nome da base é hidróxido de, o nome do elemento que forma o cátion. Aqui a gente tem uma tabela mostrando quem tem NOx fixo. São esses elementos aqui. Ó. Aí você fala, pô, coisa dessa para decorar. Não. É só lembrar que quem tem NOx fixo? Quem é da família 1A, quem é da família 2A, e prata, zinco, cádmio, bismuto e cromo. Só esses. Família 1, família 2, prata, zinco, cádmio, bismuto e cromo. Existem outros cátions, que o NOx varia. Ele tem 2 valores, então ele pode ser +1, +2, +2, +3. Engraçado. Vamos pegar o ferro aqui como exemplo. O ferro está aqui na segunda linha. O ferro tem 2 NOx, +2 e +3. Você sabe que você tem sangue com ferro. Então, o ferro está lá no sangue. Quando o sangue está em boa qualidade, o ferro presente no sangue tem NOx +2. O sangue ruim é o sangue que o ferro tem NOx +3. Então, o que aconteceu com o número de oxidação do ferro? Aumentou. Então, o ferro sofreu oxidação. Por isso que você compra medicamentos, vem escrito assim, ó,
contém ômega 3, antioxidante. Esse medicamento evita que haja oxidação do ferro, ou seja, que ele passe de NOx mais 2 para NOx mais 3. Tá? Então, oxidação do ferro é isso aí, tá, pessoal? Então, vocês podem ver que tem 2 NOx, mais 2 e mais 3. Outros elementos têm NOx diferentes. Então, essa diferença ela vai ser fundamental na hora de dar o nome. Se o NOx do cátion na base for o menor, o sufixo vai ser oso. Então, você vai escrever o nome do cátion mais o sufixo oso. Exemplo, ferroso, cobaltoso, entendeu? Mercuroso. Ou, se for o maior NOx, aí o sufixo vai ser ico, férrico, cobáltico, áurico. Então, teoricamente, você teria que memorizar esses NOx para saber qual representa o maior e qual representa o menor. Por que eu falei teoricamente? Porque aí o PAC mudou a regra. Então, você não precisa escrever os sufixos os e ico. Basta colocar em algarismos romanos o número de oxidação do cátion. Se o ferro tem NOx mais 2, então o hidróxido de ferro 2. Lembrando que o NOx é determinado pela quantidade de hidroxilas. Se o ferro é mais 3, então você vai ter hidróxido de ferro 3. Beleza? Mestre, Pois não. mas na prova costuma vir como? Das duas formas. Assim. Então já tem que saber, né? Mas assim, vamos voltar na tabela aqui. Deixa eu limpar essa sujeira aí né? A gente riscou a tela. O problema, cara, é o seguinte. Eles usam... assim, na prova já veio todos esses cátions que vocês estão vendo aí na segunda tabela. Mas, exemplo, já aconteceu de vir assim, exemplo, sulfato de zinco 2. O nome de um sal era sulfato de zinco 2. Então, você já sabe que o zinco tem NOx mais 2. Não, perdão, sulfato de cobre 2. Zinco é NOx fixo. Sulfato de cobre 2. Então, estava lá em cima do cobre carga mais 2. Mas poderia ser sulfato cúprico. Aí você teria que descobrir, através da fórmula, o NOx. Então, assim, não tem para onde a gente correr. Mas, nas provas, vem a nomenclatura com os sufixos os e ico e a nomenclatura com carga, em algarismos romanos a carga. Pô, cara, então, assim, dá uma memorizada, mas não é difícil, não. Se você parar para analisar, tem uma lógica aí. Entendeu? Tem um jeito de você descobrir o maior e o menor NOx, que é pela distribuição eletrônica. Eu já até mostrei isso em sala, cara. Foi num dia desse, alguém me perguntou, não lembro quem, é tanto aluno, cara. Aí, pô, tem como calcular o NOx? Você faz a distribuição eletrônica, monta os subníveis com os orbitais, aí você vê lá os subníveis que estão completos e incompletos para poder fazer o número de oxidação. Aí o cara falou assim, muito complicado. Eu falei, então é melhor memorizar. Porque esse NOx você descobre pela distribuição eletrônica e pela teoria dos orbitais, lá da regra de Rand, do princípio da exclusão de Pauli, entendeu? Então não tem jeito. Beleza, valeu. Desculpa, mas não tem outro jeito não. Vamos lá. A gente fala dos óxidos agora. E o que a gente tem nos óxidos? Compostos binários, 2 elementos químicos, sendo que um deles é o oxigênio, sempre à direita. Composto binário com oxigênio do lado direito. 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 Nomenclatura.
Existem dois tipos de nomenclatura. Quando o meu óxido é molecular, covalente, faz ligação covalente, ametal com ametal. Então, você vai usar os prefixos mono, di, tri para indicar a quantidade de oxigênios. D, di, tri ou tetra para o elemento do outro metal. Então, aqui, os exemplos bem interessantes. Dá uma olhadinha, pessoal. O CO é o monóxido de carbono. Mono de um oxigênio e carbono. Você não precisa botar monocarbono. No ametal, você conta a partir do segundo, a partir de 2. Tanto que olha o nome aqui, ó. Dióxido, 2 oxigênios de carbono. Trióxido de enxofre. Tá vendo? Os dois casos do carbono e enxofre, você só tinha um. Agora, nesse composto aqui, ó, eu tenho 2 cloros. Então, qual é o nome que a gente dá? Heptóxido de dicloro. De 2 cloros. Hept de 7 oxigênios. Então, é chamado de heptóxido de dicloro. Para os compostos moleculares. Para um óxido que é ametal com ametal, você faz essa nomenclatura. Eu vou pular a tela que isso aqui vai aparecer de novo na outra tela. Quando o óxido é iônico, quer dizer, quando você tem um oxigênio mais um metal, aí você vai seguir a regra que a gente acabou de ver nos hidróxidos. Qual foi a regra que a gente viu nos hidróxidos? Se for nóxido fixo, se for NOx fixo, óxido de o elemento. É o caso do sódio. Óxido de sódio. Óxido de cálcio. Sódio da família 1A. Cálcio da família 2A. NOx fixo. Não muda. E aqui? Por que vocês acham que tem esse 1 aqui? Porque o cobre é um cátion que tem mais de um NOx. O NOx do cobre pode ser mais 1 e mais 2. Então, por isso que é óxido de cobre 1. Ou óxido de ferro 3. Porque o NOx do ferro é 3. Então, seria óxido cuproso e óxido férrico. Você pode usar as duas opções de nomenclatura. Ou oziico ou algarismo romanos. Eu recomendo que vocês treinem as duas. Mas pode ser que caia a de algarismo romanos. Mas treinem as duas. Porque a prova da SpaceX é imprevisível, pessoal. Tem coisas que sempre caem e eles não mudam. Mas eles podem reservar uma surpresa. Foi o que aconteceu na prova do ano passado, na prova de orgânica. Vocês viram a surpresa que foi a prova de orgânica. Classificando os óxidos. O óxido básico, ele tem caráter iônico, ou seja, tem que ter um metal. Esse metal tem que ter NOx mais 1 e mais 2. Então, óxido de cálcio aqui, ó, o cálcio da família 2A tem NOx mais 2. Como o cálcio é um metal, esse aqui é um óxido ácido, um óxido básico. Os óxidos básicos reagem com a água formando bases. Então, vamos repetir. Óxido básico, metal com oxigênio, sendo que esse metal tem que ter NOx ou mais 1 ou mais 2. O óxido ácido são óxidos que apresentam o caráter covalente. Quer dizer, você tem agora o ametal com oxigênio, e esses ametais vão ter NOx acima, maior ou igual a mais 4. Então, por exemplo, o SO3. O enxofre aqui vai ter NOx mais 6. NOx alto. Enxofre é um ametal. Então, esse óxido aqui, quando reage com água, forma um ácido. Podem ver que o exemplo que a gente colocou aqui é o processo de formação da chuva ácida, onde o trióxido de enxofre reage com a água para formar ácido sulfúrico. Tá bom? Óxidos neutros. É chamado de neutro, porque ele é inerte, ele não reage com a água como os óxidos ácidos e básicos. Tá? Vamos lá. O óxido neutro, não existe uma regra específica. São esses 4 aí. Então, assim, já caiu na nossa prova esse cara aqui e esse cara aqui.
O monóxido de carbono é um óxido neutro, não reage com a água. E a água não reage com ela mesma. Tá? Então, esses são os óxidos neutros. Tá bom, pessoal? Anfóteros têm caráter duplo. Eles podem se comportar como óxido ácido ou como óxido básico. Depende com quem ele vai reagir. O que sempre cai em prova: o óxido de zinco e o óxido de alumínio. O detalhe está aqui, ó. Esses óxidos anfóteros, eles são metais com NOx elevado. Geralmente, o metal tem NOx no máximo até +3. Mas eu botei os exemplos de todos os óxidos que já caíram em alguma prova. Mas os dois que eu circulei são os que mais caem em prova. Tá bom, pessoal? E vocês veem que é do mesmo elemento, ó, do estanho, do chumbo, do arsênio, do antimônio. Se você localizar na tabela periódica, está todo mundo junto ali, todo mundo próximo. Famílias 3A, 4A. 3A e 4A. Por isso que é NOx. +3 e +4. Óxidos anfóteros. A gente tem um óxido duplo, misto ou salino. A ideia de misto, né? Exemplo, vou fazer um misto, queijo com presunto, 2 juntos. Eles têm esse nome porque eles são formados a partir da junção de outros 2 óxidos. Aí é até fácil de identificar um óxido misto. Ele tem essa fórmula geral aqui, ó, metal 3, oxigênio 4. Então, sempre que você tiver metal 3, oxigênio 4, já sabe, né, pessoal? É óxido misto. Então, por exemplo, agora, nomenclatura. Qual vai ser o nome desse óxido aqui, ó? Você pode chamar de óxido misto de ferro, óxido duplo de ferro, óxido salino de ferro. Ou você pode chamar de tetróxido de ferro 4. Porque aqui, teoricamente, o NOx seria +4. Então, por isso, para não dar confusão, é melhor chamar de óxido misto de, óxido salino de, que vai estar correto, tá bom? E os peróxidos, por último, são aqueles em que o oxigênio tem NOx -1. Então, quer dizer, agora a gente tem exceção à regra. Quando você tem a fórmula do peróxido de hidrogênio aqui, ó, H2, O2. Por que eu sei que isso aqui é um peróxido? Primeiro, vamos calcular o NOx aqui. Hidrogênio tem NOx +1. São 2 hidrogênios. 2 vezes +1, +2. A carga do hidrogênio é 2 positivo. Quanto que vai ser a carga total do oxigênio? A carga total tem que ser -2. Porque a carga do ânion é o oposto da carga do cátion. Só que eu tenho 2 oxigênios aqui, reparem. Então, o NOx de um oxigênio vai ser quanto? -1. Tá aí, exceção à regra. Então, resumindo, o peróxido é quando você tem o ânion O2 e a carga desse ânion é 2-. Ou seja, é quando o oxigênio apresenta NOx -1. E a nomenclatura tem a ver com a classificação. Então, qual é o nome desse composto aqui? Peróxido de hidrogênio. Olha aqui, ó. Tá joia? Então, todos os peróxidos, ó, dá uma olhada no quadro aqui, ó. Peróxido de lítio, peróxido de sódio, peróxido de potássio, peróxido de magnésio, peróxido de cálcio, peróxido de bário. Já caiu em prova para derrubar o cara. O cara cair e não sabe, ficar perdido, ó. Na2O. E Na2O2. Qual o nome do primeiro óxido? Qual o nome do segundo óxido? Deixa eu apagar aqui para tentar fazer um A
mais legível. Qual seria o nome do primeiro óxido? Esse aqui, ó, Na2O. O que vai determinar o nome é o número de oxidação do oxigênio. Quanto que é o número de oxidação do oxigênio aqui? Lembra do multiplicar cruzado? Então, o NOx do oxigênio é quanto? -2. Óxido de sódio. Aqui, como o oxigênio vale -1, então vai ser peróxido de sódio. Tá? Só para não confundir aí, ó. Aí aqui a gente botou tipo as fórmulas gerais de peróxidos, elemento da família 1A com 2 átomos, oxigênio com 2 átomos. Aí dá um exemplo aqui, L2O2. Ou, se o elemento é da família 2A com 2 átomos de oxigênio, CO2. Peróxido de lítio, peróxido de cálcio, tá joia? E os superóxidos? Elemento da família 1A, 2 oxigênios. Elemento da família 1A, 2 oxigênios. Superóxido de potássio. Olha o detalhe que eu esqueci de falar. Nos superóxidos, o NOx do oxigênio é -0,5. Vou trazer a fórmula para cá. OK. Tá vendo aí no seu canto esquerdo? O2. Me dá o NOx do oxigênio aqui, pessoal. Potássio da família 1A, tem NOx mais 1. O oxigênio, a carga dele tem que ser oposta à carga do potássio. -1. Só que eu tenho 2 oxigênios. Como é que pode 2 oxigênios dar -1? É porque o NOx do oxigênio, nesse caso, é -0,5. Então, isso aqui é um superóxido. Então, nos superóxidos ou nos polióxidos, o NOx do oxigênio vale -0,5. Tá? Aí, voltando aqui para o quadrinho aqui, ó. Família 2A, 4 oxigênios. Exemplo, MgO4, superóxido de magnésio. Beleza? Por último, a gente fala dos sais. A gente já tinha visto nessa aula aqui, a gente citou rapidamente o que acontece, como é que se forma um sal, né? É o ânion do ácido e o cátion da base. Então, por isso que a definição de sal é quando acontece a dissociação, a separação, o cátion formado tem que ser diferente de H+, e o ânion formado tem que ser diferente de OH-. Então, a gente sempre dá o exemplo do cloreto de sódio, que é o melhor sal para você retratar esse conceito de sal, né? O melhor sal é o cloreto de sódio. E como é que ele é formado? Você tem o HCl reagindo com o NaOH. Aí, presta atenção, por favor, gente. No seguinte, como é que sai formado? Bom, o H é mais, o Cl é menos. Beleza? O Na é mais, a hidroxila é menos. Vai acontecer o que a gente chama de reação de dupla troca, porque o positivo de uma espécie química vai se associar ao negativo do outro. Então, por exemplo, Cl menos, o Na mais. Forma o Na mais, Cl menos. Aqui, ó. E o que sobrou? O H mais com o H menos. O que é H mais ou H menos? São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o sal é isso aqui, ó. Tá vendo, pessoal?
um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Aí, a gente tem exemplo de sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é um sal. O cálcio tem carga 2+. Observem que o sal é a mesma coisa. O cálcio, ele é da família 2A, então o NOx dele é +2. O SO4 tem carga 2-. Olha o oposto das cargas. O sulfato de cálcio está aqui no desenho, é um giz, né? É um sal. A classificação dos sais, ela agora não é tão importante, a gente vai ver depois, quando formos estudar hidrólise salina, porque a água, né, hidrólise, lise, quebra hidro através da água, então a água vai dissociar, e a gente estuda isso. Mas vamos dar uma pincelada. Sal neutro, quando você tem um cátion e um ânion, normal, sal normal. Hidrogenossal é quando você tem, olha aqui onde está o hidrogênio, ó, no meio da fórmula, tá? O hidroxissal, hidróxido de hidroxila, olha onde a hidroxila está, no meio da fórmula. Sal duplo é quando você tem 2 cátions. Isso é possível, é chamado de sal duplo. E o sal hidratado é quando você tem, ó, ele associado a uma molécula de água. O giz é o sulfato de cálcio hidratado. Eu acho que é deca-hidratado, se eu não me engano. Agora eu realmente não me lembro. Mas, enfim. A solubilidade em água, né? Os sais são solúveis em água, mas seguem essa regra que vocês estão vendo aí. Tá? Como eu falei, esse assunto vai ser importante quando nós estivermos estudando hidrólise salina. Aí a gente volta nessa solubilidade aqui, tá bom, pessoal? O mais difícil em sal é a nomenclatura. Porque vai depender do ânion que deu origem, quer dizer, o ânion vem do ácido. Vou até botar aqui, ó. E o cátion vem da base. Aí aluno tudo arruma macete, né? Não, professor, não vamos esquecer. Ânion, A de ácido. Cátion, consoante, base, consoante. Então o cara não esquece. Então, nesse processo de formação do sal, da nomenclatura do sal, você pega o nome do ânion, do ácido que deu origem, com o cátion da base que deu origem. Aí você chega na nomenclatura. Aí, para aqueles casos especiais de hidroxal, de sal e de sal ácido, você também tem uma regrinha específica, tá bom? Mas, dá uma olhada nessa tabela agora aí. Esses são os principais ânions. Em algumas tabelas periódicas de livro, você já deve ter visto, vem isso aí. E digo mais, alguns colegas professores falam, decora isso aí, meu irmão. Aí vocês ficam desesperados. A gente ria dessa, porque a gente sempre vai botar aqueles que caem com mais frequência em prova. Fosfato, sulfato, nitrato, permanganato, cloreto, sulfeto, entendeu? Cromato, dicromato. Tá bom, turma? Porque aí você pega o nome do cátion e junta com o nome do ânion. Aí você forma o seu sal. Tá? Tem um resuminho aqui. Esse resuminho a gente passa para a turma de naval, mas pode funcionar nas PSECs. O que é um ácido? É o hidrogênio, o íon H+ e o ânion. O que é uma base? Metal com presença da hidroxila. O que é um óxido? É um composto formado por 2 elementos químicos, sendo que um deles tem que ser o oxigênio, localizado do lado direito da fórmula. E o sal é quando você tem um cátion, diferente de H+, e um ânion, diferente de OH-. Beleza? Então, o que acontece? Deixa eu travar aqui. Espera aí, pessoal. O que acontece, então? A gente acrescentou alguns pontos daquela aula da semana passada.
Então, a nossa próxima aula vai ser uma aula de exercícios. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar questões da nossa prova sobre esse assunto de funções inorgânicas para vocês verem como é que isso cai na prova. E vamos pegar também questões de cinética e de equilíbrio químico. Então, essa aula da tarde, a nossa semana que vem, a aula da tarde vai ser uma aula que nós vamos fazer essas questões. E de manhã a gente vai botar uma aulinha gravada lá. Agora a dinâmica é essa, tá bom, jovens? Já é, mestre. Tudo Valeu. tranquilo. Ah, o Carlos apareceu hoje aí, ó, Carlos aí. Ou tá dormindo ele? Tá dormindo. Ah, rapaz, essa molecada fica virando a noite jogando videogame, mano. E dormindo na aula. Então, jovens, vejo vocês semana que vem. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Já a aula está subindo pro Zap. Pro Classroom. Valeu, pessoal. Valeu, Boa mestre. semana para todos. Igualmente. Valeu, combatente.